Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais uma videoaula e hoje o tema da nossa discussão vai ser a filosofia moderna, né? Nós já passamos pela filosofia antiga, pela filosofia medieval, estamos na moderna e depois vem a filosofia contemporânea. Mas para a gente entender a filosofia moderna, a gente precisa entender um contexto fundamental, que foi o Renascimento. Vou já falar para vocês. Roda aí agora a nossa vinheta, porque a gente tem vinheta agora. Bom pessoal, então vamos lá. Eu tenho um grande desafio agora, que é falar para vocês sobre o que foi o Renascimento. Só que para compreender o que foi o Renascimento, nós precisamos entender o contexto em que ele surgiu. A Europa era dominada pelo pensamento dogmático da Igreja Católica, todo mundo sabe, né? Durante a Idade Média vigorou a Inquisição, a caça às bruxas, o pensamento científico foi negado, a filosofia era proibida, apenas a filosofia ligada à igreja que era autorizada, inclusive os grandes pensadores, como nós já estudamos na filosofia medieval, os grandes pensadores eles eram vinculados à Igreja Católica e eles atuavam no sentido de estabelecer a filosofia como uma forma de catequese, uma espécie de extensão do que diz a Bíblia, né? E aí eles atuaram para a Igreja Católica. A gente tem o maior expoente que é Santo Agostinho e tantos outros padres, né? A filosofia patrística é exatamente a filosofia baseada no desenvolvimento, naquele pensamento que foi desenvolvido pelos padres. Então esse pensamento ele vigorou durante muito tempo, né? Se você imaginar que Jesus veio no ano 0 e o Renascimento aconteceu no século 5 e 6, gente, é muito tempo consolidando. Primeiro, o pensamento teve que ter uma ruptura com o que vinha já da filosofia antiga, porque a filosofia antiga ela é politeísta, ela é agnóstica, ela contesta os deuses, ela contesta algumas coisas da natureza, e aí foi se constituindo enquanto fundamentação filosófica o pensamento religioso. E aí, falando de Idade Média, a gente tem que considerar o domínio da Igreja Católica. A Igreja tinha mais poder do que os reis, porque os reis, antes de tomarem as decisões, iam pedir autorização ao Papa ou ao Bispo, ou, né, a liderança religiosa católica, né, do seu país, né, dos seus estados. Então, o Renascimento veio como um movimento nos séculos 14 e 15, por aí, 1400 para 1500, ele veio como um movimento de resgate, de reencontro do homem com a filosofia antiga. A filosofia antiga, que era aquela que nós estudamos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos pré-socráticos também, o Renascimento foi um resgate. O ser humano sentiu a necessidade de ir lá na filosofia antiga buscar tudo aquilo que ele havia abandonado em favor do pensamento religioso dogmático da Igreja Católica. Então, a filosofia havia se adaptado ao pensamento dogmático, né? Que é aquele pensamento, a gente já discutiu isso em sala de aula, a gente já discutiu isso em outra videoaula. O pensamento dogmático é aquele inquestionável. E aí esse é o grande problema. O conhecimento, ele, para se expandir, ele precisa se contrair, se questionar, ser criticado. E aí quando você não questiona, fica engessado, tá certo? Por isso que a mentalidade das pessoas eram tão restritas e tão conservadoras e reacionárias. E aí, como eu falei, gradativamente o ser humano foi abandonando o dogmatismo religioso e dando espaço à razão, né? Para abrir espaço para o surgimento da lógica, abrir espaço para o surgimento das próprias ciências humanas. As ciências humanas puderam pensar a humanidade, puderam refletir, tá bom? O centro
de toda essa ebulição foi, por incrível que pareça, por mais que a igreja seja na Itália, foi na Itália que aconteceu esse grande movimento, né, que englobou a cultura, que englobou a cultura, quando eu falo, me refiro também às artes, às expressões artísticas, à produção literária, englobou a ciência, incluiu a economia, a forma de pensar economicamente. Muitas coisas mudaram. E foi na Itália, né? Aí depois, óbvio, Inglaterra, França, que mais? Alemanha, e se expandiu por toda a Europa. O Renascimento foi um movimento inevitável. O homem renasceu. O nome já é muito, muito forte, né? O Renascimento fez com que o homem já renascesse, tá bom? Então, as maiores expressões foram aqueles artistas e pensadores e cientistas italianos. A gente já conhece alguns, mas eu vou citar para vocês. Leonardo Bruni, Erasmo de Roterdã, Montaigne, Giordano Bruno, Thomas More. Então foram pensadores que se destacaram inicialmente nesse movimento do Renascimento, tá bom? Foi um grande retorno ao pensamento grego, né? Como eu falei para vocês, que foi proibido com o advento da Idade Média e o domínio da Igreja Católica. Então o Renascimento foi esse ressurgir que o ser humano precisou passar para poder romper com o pensamento dogmático da Igreja Católica. Tá? A efervescência do Renascimento mudou a história do mundo, dali por diante. Nesse período foram inventados diversos instrumentos que depois dessas invenções a humanidade nunca mais foi a mesma. Como, por exemplo, o astrolábio, algumas leis da física surgiram daí, né? Que mais? Estou vendo aqui minhas anotações. Algumas leis das ciências naturais, da biologia. Foi daí que surgiu a sociologia, tá certo? As fórmulas da matemática, da geometria. Então a gente precisa compreender a importância que foi o Renascimento, tá certo? Então é basicamente isso. E nesse contexto, nós vamos trabalhar os filósofos modernos que surgiram dentro desse contexto, após essa ruptura após essa ruptura com o pensamento dogmático, que foi o Renascimento, e aí surgiram essas mentes brilhantes que até hoje têm uma grande colaboração, que são fundamentais. Os filósofos contemporâneos precisam estudar os filósofos modernos que surgiram a partir do Renascimento, para poder estudam, né, para poder desenvolver seu pensamento, tá bom? E aí eu vou falar um pouco deles, eu vou falar de Descartes, vou falar de David Hume, vou falar de Immanuel Kant, vou falar de Hegel, vou falar de Marx, vou falar também de Comte, Auguste Comte, que foi o fundador da sociologia, tá certo? Então, no próximo vídeo, você curte a nossa página, se inscreve na nossa página, curta esse vídeo, e aí o próximo vídeo vai ser sobre esses pensadores, tá bom? Valeu, até mais!